Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes com a Norte da Guerra. Tem um convidado hoje aqui, né, convidado Albert meu, que eu queria trazer faz tempo aqui no canal, tá? Que é o professor Ricardo Felício. Faz tempo que eu estou batalhando para trazer ele, hoje nós conseguimos. Então, o professor Ricardo Felício, ele é meteorologista, tá? Mestre em meteorologia e satélites pelo INPE, doutor em climatologia antártica e professor da USP, participante das operações antárticas 18 e 20 e membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Se eu for ficar lendo o currículo do professor aqui, vai ficar o dia inteiro na live, então eu vou passar diretamente para ele. Professor Ricardo, seja bem-vindo ao canal Arte da Guerra, o blog Velho General. Tudo tranquilo com o senhor? Tudo tranquilo, muito obrigado pelo convite, comandante Robson, o Albert também, eu agradeço muito essa oportunidade, tá? Na verdade, acho que faz umas 2 semanas a gente começou a fazer essa ideia dessa live, né? Então, então estamos aqui. A gente... O que o pessoal pede... Boa noite, professor. Fala aí, Albert, talvez aí. Não, só boa noite, professor, e agradecer aí por ter aceitado o convite. É uma honra ter o senhor aqui. O pessoal vem pedindo há bastante tempo, mas é uma correria, uma coisa ou outra. Um dia eu falei, não, foi até um inscrito, ele falou, o comandante, eu sei como a gente contatar o professor. Eu falei, então manda para cá porque a gente conversa com ele. Professor, eu queria saber o seguinte, uma preocupação muito grande que nós temos aqui no Arte da Guerra, e no Velho General, é soberania. E a gente sabe que hoje em dia, tá, essa visão apocalíptica do clima e soberania andam quase juntos em função da Amazônia, tá? Então eu queria a opinião do senhor sobre esses movimentos, né, que nem a Greta Thunberg, essa coisa toda, porque a gente sabe que esses movimentos eles não são uma coisa isolada, tem outros interesses por trás. Eu queria a sua visão como especialista em clima pra gente. Bom, na verdade, eu vou muito além, comandante. Na verdade, a questão hoje não é mais nem um pouco científica. Na verdade, é uma outra ciência, a ciência geopolítica. Porque de questão climática, isso aí já acabou. Falar que o homem controla o clima da Terra, que a Amazônia faz alguma coisa, a Amazônia é 1% da superfície da Terra. Obviamente que quem faz alguma coisa no clima aqui são os oceanos, né? A Antártida, que é um continente gelado gigantesco, um pouquinho lá do Ártico, mas a Amazônia, a floresta se beneficia do tipo de clima daquela localidade, né? E é exatamente o que a gente chama de floresta de chuva, não é floresta que faz chuva, mas ela está lá porque chove, né? Então, a coisa que a gente aprende nos princípios, nos primórdios da climatologia clássica, e o pessoal está invertendo aí a situação. Então, assim, a grosso modo, para começar a responder a sua pergunta, o que nós sabemos é isso. Deixou de ser uma questão puramente meteorológica. Aliás, ela nunca fez parte da parte de meteorologia, né? O pessoal aí vai se atribuindo ser climatologista, e nenhum deles nem sequer tem formação de meteorologia e clima, né? Mas para uma questão realmente geopolítica. Então, não é mesmo uma discussão climática, mas é uma discussão geopolítica, da qual eles têm sim interesses, e, como os senhores estão dizendo, exatamente sobre a soberania do nosso território, tá? E nós temos muitas evidências para trazer aqui para o canal de vocês hoje. Albert, você quer perguntar? Não, eu queria mais ouvir aqui o professor, enfim, essa questão da Greta Thunberg, por exemplo, ela causa um frisson enorme, a gente vê pessoas adultas, vamos dizer assim, se rendendo a um discurso praticamente infantil, né? Então, eu não sei, eu particularmente fico abismado de ver determinadas coisas. Né? Como é que nós chegamos nisso, professor? Bom, vamos falar o seguinte, ó, a Greta, ela está seguindo a passos largos a filha do David Suzuki, tá? Que é um dos piores ativistas ambientais que já frequentaram uma sala de aula. Então, ele tem uma fundação, assim como a Greta também quer fazer. Para fazer o quê? Para dar transparência ao dinheiro que ela vai receber. Por aí vocês já estão entendendo como... Sim, sem dúvida. Greta trabalha ligada direto ao Al Gore, certo? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o Al Gore, nessa nossa discussão. Mas para quem não sabe quem é o Suzuki, né? Eu vou lembrar aqui para vocês. Lembra lá da Rio 92, né? Então foi a filha dele, a Severn Suzuki, que foi discursar na reunião da Rio 92. Aposto que todos que estão achando aqui, que estão assistindo essa live, estão pensando que foi espontâneo, né? Claro que não foi, tá? É um circo armado, e ela chega com aquele discurso lá na Rio 92 e fala todas aquelas baboseiras românticas, arcadianas, sobre meio ambiente,
né? E também faz aquelas previsões catastróficas para os próximos anos, né, de 92 para frente. Então, ela falou que os filhos dela não veriam, por exemplo, sequer pássaros voando no céu nos próximos 30 anos. Olha só, coisas absurdas, tá? Bom, não foi bem assim, né? Exatamente. Chega a ser ridículo, hilário, quando eles fazem esse tipo de previsões catastróficas assim, tão próximas e muito menos para o futuro. Bom, mas isso mostra que ela sempre esteve errada, né? Ela se formou em biologia, teve um filho e está com a vida feita porque ela usufrui, certamente, lá da fundação que o pai fez. Aliás, diga-se de passagem, se você fizer uma consulta rápida na internet sobre David Suzuki, ele vai fazer o quê? Literatura infantil, né? Então vai jogando aqueles livrinhos cheios de ideologia ambiental já para as crianças. Então é bastante terrível. Agora, vamos ficar em cima da própria Greta. Tá? A meu ver, ela é o pior exemplo de jovem a ser servido na atualidade. Tá? Por quê? Porque ela quer ganhar todas as coisas sem fazer nenhum esforço, nenhum argumento e ficar naquele grito ideológico dela, aproveitando de uma massa que hoje é acrítica e acéfala, tá? E essa massa crítica e acéfala está rondando todas as instituições do mundo, em especial a mídia, tá? Mas graças à internet e ao bom Deus, esses fantoches estão sendo rapidamente desmascarados. Tá? A reação contrária das pessoas ao discurso da Greta hoje é muito maior do que há quase 30 anos, quando foi lá da filha do Suzuki, a Severn, quando falou no Rio 92. Né? O pessoal achou, nossa, uma menininha preocupada com aquilo. Hoje não, a gente olha muito mais a Greta como propaganda nazista do que a moça, ou propaganda stalinista também, porque você tem figuras idênticas das propagandas nazistas e stalinistas com a menininha com aquelas trancinhas do lado. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro para quem está nos assistindo é que a sociedade já está cansada de ser recriminada por simplesmente existir e sobreviver. Quer dizer, você não pode mais existir, se sobreviver, tem que ter aborto, tem que diminuir a população, aquele discurso malthusianismo que já está na sua 4ª geração. Nós estamos no eco-malthusianismo hoje, tá? Bom, aí você vai poder ver, assim, você não pode mais viver, existir, né? Aí esse pessoal que é imaturo, né, que foi nascido em berço de ouro, que não sabe absolutamente nada de nada, porque fica, inclusive, faltando aula, né? Aula de geografia sobre clima, ela nunca viu na vida, né? Certo? Ela não sabe que a floresta lá... É um movimento para matar a aula na sexta-feira. É uma coisa horrível. Aí, olha só, esse pessoal já quer ser empoderado como os grandes salvadores da humanidade, né? O pessoal nasce em berço de ouro, não, eu vou dizer o que a humanidade precisa. Não dá para aceitar umas coisas dessas, né? Agora tem coisas mais psicopatas. E tem gente que está chamando essa menina de novo Messias, não sei se vocês chegaram a ver, tá? Então, substituindo, inclusive, o retorno de Jesus por Greta. Não dá para a gente seguir uma Greta nesse sentido. E todos os seus asséculos aí, porque se você fizer algumas perguntas muito básicas para essa mulher, como aconteceu com essa menina, né? Porque ela já é uma mulher quase... como foi feito pelos repórteres, ela fica extremamente nervosa, ela não sabe responder absolutamente nada. A impressão que a gente tem é que ela vive numa bolha. A impressão é essa, né? Uma bolha lá na Suécia. Ela joga para, não, pergunta para outra pessoa, porque eu não sei disso, mas peraí, você não está com a bandeira disso, então nós temos que entender que você está sabendo de tudo que está acontecendo, não sabe absolutamente nada, tá? Agora a gente não, está aqui defendendo os princípios nossos, né? Os princípios reais da sociedade. Então, como homem cristão, como um cientista que trata dos fatos e como na parte filosófica que reorienta o pensamento científico na busca da verdade, sem esses eufemismos, esses gritos histéricos, tá? E nesse mundo aí, em especial, né, nesse país em que quem fala a verdade é acusado de louco, tudo que adjetivo que vocês podem imaginar. Mas depois, né, quando eles veem que a gente está certo, como é a discussão que o canal do senhor está fazendo agora, os dois canais estão fazendo sobre a soberania, né, eles viram que nós estávamos certos no ano de 2019, quando aconteceu toda essa questão da Amazônia, né? Aí, nossa, o professor Ricardo Feliz estava falando a verdade mesmo. Lá em 2010 era a teoria da conspiração. Aí em 2019... Meu Deus, é isso mesmo, os caras estão interessados na Amazônia, estão pegando fogo na Amazônia. Aí saía da Amazônia, saía elefante, girafa, leão, certo? Então vocês veem que os caras não sabem absolutamente nada de nada. Se perguntar para a Greta onde é que fica a capital do Brasil, ela não sabe. É um discurso... Uma coisa que me chamou a atenção, professor e comandante, foi que no ano passado, naquela mesma época dos incêndios da Amazônia, quando surgiu
a história da Greta e aquela grita toda em torno da Amazônia, o Macron, etc., naquele mesmo período, a tundra na Rússia tinha um incêndio lá de proporções gigantescas, bem maiores do que as que estavam acontecendo na Amazônia. E ninguém diz nada, absolutamente nada. É curioso isso, né? Não, eles não falam nada. A questão é só a Amazônia, só a Amazônia. O interesse a gente sabe que é outro, né? Quando está focado aqui, porque a gente sabe que tem outros interesses, né? Outros interesses. Veja só, né? Nós temos os países vizinhos ali. Bom, a França já nem disfarça, né? É um território ultramarítimo, tá ali, pumba. Aí você tem lá Holanda e Inglaterra, né? Porque falar que mudou de nome, não, tudo continua sendo Guiana ali. Então os três grandes impérios ainda estão em cima da Amazônia fazendo a sua força. Professor, eu queria colocar uma coisa aqui que eu acho muito importante. O senhor tem posições muito corajosas, tá? E são posições que vão de encontro, principalmente ao establishment da Universitário Brasileiro. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor tem passado na USP, as coisas que o pessoal tem jogado contra o senhor aí. Eu queria que o senhor contasse a sua história de vida, a sua trajetória, os dramas pelos quais o senhor tem passado, por defender suas posições. O senhor quer o completo ou o resumo da ópera? O show é seu. Como que desde perjúrio, mentira, imparecer, omissão, improbidade, avaliação à revelia, assédio moral, infringe artigo 5º da Constituição descaradamente. O que eu vejo é que a universidade confunde autonomia com soberania, né? Eu vejo a universidade como um país dentro do Brasil. Ela faz o que ela bem entende e não adianta se reclamar nem coisa nenhuma. Tá? Então, no meu caso, eu ainda estava num período probatório, né? É um probatório até que eu vejo ilegal, porque se o probatório da Constituição são 3 anos, a universidade quer 6, para mim já está ilegal, por isso que eu falo que é um país dentro do Brasil, né? Do qual o sujeito que faz um parecer infringe o artigo 5º da Constituição descaradamente, tá? Então, comete dentro do documento público diversos perjúrios, né? Então mente, faz omissão. Então, para mim, já não tem impessoalidade, então ele está cometendo improbidade administrativa. E eles dizem que você tem um direito de resposta, então o direito de resposta não adianta nada, porque eles não vão aceitar nada do que você vai falar lá. Então, por exemplo, no meu direito de resposta, eu destruí o parecer do sujeito completamente. Aí tudo isso vai para um conselho que vai votar. Então, de onde que você tem alguma coisa que é científica? Não tem absolutamente nada. E depois disso você passa, não, então deu um empate aqui, então vamos chamar um outro parecerista de fora. Parecerista de fora, por exemplo, fazia parte do painel brasileiro de mudanças climáticas. O senhor acha que ele é isento? Na verdade, a opinião que eu tenho, né, a percepção que a gente tem aqui fora, né, lógico que eu não sou especialista como o senhor, a gente tem a percepção como cidadão, é que se vende essa verdade, né, do aquecimento global, da culpa do desmatamento, como se fosse a única parece que um dogma, né? A coisa é nos vendida como um dogma, você não pode ler, é monolítica, você não pode lutar contra isso. E eu desconfio, né, professor, porque eu acho que se você não pode sequer desconfiar ou jogar outros argumentos, que alguém tem medo de alguma coisa, né? A visão que a gente tem é essa daí. O interessante é que a universidade infringe o artigo 5º da Constituição, né? Inclusive aqui no inciso 9º, né, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica. Ou seja, então para que tem a universidade? Fecha esse negócio. Logo a universidade que é uma instituição que deveria privilegiar o debate, né, a circulação de ideias, né? Exatamente o artigo constitucional, num parecer que é um documento público. Isso foi exposto a um conselho do departamento que aceita aquele negócio que é contra a lei. Então, eu não sei mais o que discutir, né? Não tem mais o que discutir. Ali já ficou claro para mim que é perseguição, então é assédio moral, é tudo mais, né? E o pior é até que eu peguei alguns textos jurídicos sobre isso, né? Que tem a teoria e prática da improbidade administrativa, né? Então, é um ato que foi impregnado de desonestidade e deslealdade. Então, veja só, você prova que o cara foi desonesto e desleal e nada acontece, né? Nada acontece. Inclusive, os mecanismos de apuração, por exemplo, fazer diversas denúncias na ouvidoria, tudo nada aconteceu, tá?
Então, a gente vê assim, que a existência de mecanismos de apuração também para contratos de improbidade administrativa não garante a correição dos atos, né? Vou pegar esse texto bem aqui, sendo mais comum que a improbidade venha a caducar ou protelar de prazo, ou que o denunciante venha a sofrer represálias de modo a evitar a concretização. Veja só, é exatamente o que aconteceu, né? Então, aqui está descrito exatamente num texto jurídico do que aconteceu no meu caso. E não estão nem aí. Não estão nem aí, absolutamente. Então, o resultado disso é que hoje eu recebo, o meu salário foi cortado, 85% dos vencimentos, hoje eu recebo menos de R$1.000 por mês como professor da universidade. É um absurdo, é um absurdo. Professor, eu acho o seguinte, a universidade é uma instituição muito importante no país, porque nós vamos formar os cérebros de amanhã, né? E o senhor que está lá dentro, que conhece o problema, o que o senhor acha que nós, como cidadãos aqui fora, podemos fazer para mudar esse quadro? Porque a gente está muito preocupado com o futuro dessa geração que começa a se formar agora, né? Como é que o senhor vê isso? O que pode mudar? Fala, porque isso não é só na USP, né? Isso eu imagino. Não, é general, Brasil afora. Brasil afora. Todas as universidades. Isso está muito terrível, né? Todos os docentes de diversas áreas que sejam conservadores, que têm uma outra linha de pensamento, são perseguidos, assim, descaradamente, nada acontece aos seus perseguidores. Não acontece absolutamente nada aos seus perseguidores, é incrível. Né? Então, o que eu vejo, assim, como universidade é igual ao Estado, é uma coisa abstrata, né? Então, esse pessoal que comete essas improbidades, eles ficam se escudando no nome de universidade. Então, por exemplo, o professor Ricardo, se precisar atacar essa gente, tem que atacar a universidade, você não consegue. Você não consegue porque ela está blindada, ela tem uma blindagem, inclusive, dentro do judiciário, né? O poder judiciário, ele faz uma blindagem para as universidades. Então, é uma coisa assustadora, é um monstro que nós temos dentro da sociedade. Então, como o senhor falou, essa preocupação realmente existe, é verdadeira? É. Aí, se você vai sugerir que se tem uma ouvidoria que traga realmente voz às pessoas que estão sendo perseguidas, não, aí é perseguição, não sei o que. Por outro lado, vale da moeda, mas por o lado contrário não vale. Mas eu acho que, pelo menos para a sociedade, a percepção que já se tem hoje é outra, tá? A gente já começa a ver a universidade de uma outra forma. A sociedade está começando a questionar muito, porque eu estava conversando hoje com o pessoal num grupo nosso, e esse movimento conservador que se instalou no Brasil de uns anos para cá, primeiro que ele ganhou muita força, e segundo que não vai se esvair tão cedo não, e é um movimento que eu acho que vai fazer muitas mudanças, tá? Que vai chegar uma hora que o pessoal vai contestar o básico que sustenta tudo isso, né? Que é o dinheiro público, né? O meu departamento, por exemplo, custa mais ou menos aos cofres do contribuinte do Estado de São Paulo quase R$1 milhão por mês. Uhum. Essa orientação, enfim, esse comportamento, isso é só nas universidades públicas ou nas universidades privadas também seguem mais ou menos essa linha? Como é que é isso? Em geral, o que a gente sabe é que são nas universidades públicas que acontece isso, tá? Na universidade particular, a pessoa é um trabalho particular, ela segue o que o educador manda, né? Não tem o que contestar, não tem o que dizer, mas a universidade particular tem uma outra finalidade, né? Dificilmente elas fazem pesquisa, elas têm liberdade de expressão do jeito que nós temos. Embora, algumas universidades particulares que eu vi, sim, as pessoas têm mais liberdade de trazer material e por aí vai. Mas eu acho que o que começa a se delinear, né, professor, é o questionamento do seguinte, né, principalmente essa pandemia, ela tem um único, né, se é que se pode chamar de lado bom, acho que nem isso, mas é uma coisa assim que talvez mude muito e que as pessoas vão começar a questionar para onde estão indo os recursos. Os recursos vão ficar escassos, isso é um fato, né, o empobrecimento está sendo geral. Então elas vão começar a questionar, olha, por que eu estou gastando, né, que nem o senhor falou, R$1 milhão por mês aí, se eu não tenho retorno, eu vejo um profissional que nem o senhor ser perseguido, não existe a livre circulação de ideias, não existe nenhum tipo de debate, então para que se paga tão caro isso, né? Eu acho que talvez disso tudo, de todo esse sofrimento que a sociedade está passando, haja uma coisa positiva, que é o questionamento do custo do Estado brasileiro. Eu bato muito nessa tecla nos nossos vídeos aqui. O custo do Estado brasileiro, né? Tamanho, tudo bem, é discutível, dá para discutir muita coisa, o que o Estado deve ou não deve fazer. Mas, será que aquilo que ele faz pouco, faz mal, tinha que ser tão caro?
Essa é a pergunta que a gente faz. O retorno é praticamente zero, né? Porque você acompanhar o que se faz as universidades brasileiras trazem alguma patente, trazem alguma coisa de fato para a sociedade com o dinheiro que é empregado? Não. Aí eu, por exemplo, sou contra tudo que a CAPES faz. Por exemplo, de elencar revistas internacionais em peso maior do que na linguagem portuguesa e dentro do Brasil. Por quê? Porque lá fora já se foi provado, as revistas estrangeiras, elas têm, estão dentro de vários departamentos de universidades, inclusive, e eles têm uma indústria tecnológica em cima de todos os assuntos importantes da sociedade. Tanto é que já está se questionando, inclusive no próprio Estados Unidos, como as universidades estão com 5 a 6 vezes mais patentes do que as indústrias. Olha que loucura! Então, qualquer coisa que nós tivermos aqui no Brasil, por exemplo, você pega lá, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui, açaí. Aqui que o açaí é bom. Faz isso e tal. Aí o açaí gera 1 ou 2 patentes aqui, lá fora já tem 20 ou 30 dela. Então, como é que é isso? Por quê? Porque o cara vai, eu vou ganhar créditos no meu currículo, né? Então, o pesquisador hoje no Brasil está preocupado em fazer currículo, coisa bonitinha, linda, maravilhosa. Então, ele já faz todo o texto em inglês e tal, e publica numa revista internacional, da qual é aquilo que eu chamo de isca. Uhum. E não sou só eu que tenho essa visão, tem muitos cientistas no Brasil que já perceberam isso. Nossa, isso é uma isca. É claro que é uma isca. Você vai lá, você coloca em inglês, você coloca todos os passos, os procedimentos e tal. Você pode não ter colocado a cereja no bolo, mas você pode ter certeza que vocês têm uma indústria de tecnologia, de cientistas em cima, eles vão te encontrar a cereja. Sim. E vão patentear tudo, porque o Brasil também fez acordos internacionais com patentes, então as patentes aqui demoram 8, 10, 15 anos, se é que saem, né? Mas saem muito mais rápido lá fora. Então, não dá, a gente não vai conseguir nunca concorrer com o pessoal do exterior se continuar com essa, que eu chamo essa visão de cachorro. A gente bate isso também, a autoestima do brasileiro é complicada, a gente acaba sendo muito servil para o estrangeiro aqui. Eu tenho a impressão que no Brasil a academia, né, as universidades, parece que tem uma resistência em trabalhar junto com a indústria. Tem uma coisa assim que, não sei, parece que você demoniza empresas, que eles vão ganhar dinheiro com a minha pesquisa. Tem essa óptica mais simples, impregnada. É uma coisa... Mas aí, então, eu pesquiso para quê, né? Se não é para produzir alguma coisa, para que serve a pesquisa, então? Não, chega a ser ridículo, porque como você tem ciência de base e ciência de aplicação, né? Então o pessoal fica, mas aí a ciência de base fica... Por exemplo, climatologia é ciência de base, né? Ela tem algumas coisas importantes para o pragmatismo humano, tem várias, por exemplo, agricultura, para hidrologia, enfim, várias coisas. E a meteorologia está junto, porque a climatologia, na verdade, está dentro da meteorologia, mas a climatologia também vem de 2 escolas, isso é bem interessante a gente falar, né? Então você tem lá a climatologia geográfica e a meteorologia com um aporte da climatologia. Então são 2 visões também diferentes, são 2 escolas diferentes, né? Uma nasce na ciência geográfica, a outra nasce na ciência meteorológica de fato. Então, você tem muitas aplicações que começam bastante na de base. Então, eles ficam com medo de perder, sabe, essa garantia de que vão ter que pesquisar em base. Aí desvia dinheiro para tudo que é porcaria que vocês veem na academia, aí, né? Gênero, etc., que nós temos aí, são coisas abjetas que a academia gera. Aí não precisa nem falar, tem 500 teses lá e doutorados e mestrados, vocês podem procurar. Tem os temas mais irrelevantes para a sociedade de modo geral, né? Eu vi num programa de televisão outro dia os tipos de tese que o pessoal estava desenvolvendo, não tem nada, que a gente percebe que não tem nenhuma contribuição à sociedade, que não vai somar nada. A gente pergunta para que serve isso, né? E que tem dinheiro público em cima, né, professor? Isso aqui é pior, né? Exato. O problema todo é esse. Caro, a universidade hoje ela é muito cara para o que ela produz, então fica estranho, tá? Fica bastante estranho. Orbit, você quer perguntar? Não, eu iria nem sei o que perguntar, é tanta porque eu tenho coisa. Fala aí que depois eu quero passar uma pergunta aqui pro professor. Não, pode perguntar, pode passar. Professor, eu queria saber o seguinte, eu vejo sempre manifestações do Papa Francisco, tá? Na mídia aí,
com relação ao Brasil. Parece que ele tem uma predileção pelo Brasil, talvez o fato dele ser argentino, que é um país aqui próximo, mas eu já vi ele preocupado com São Paulo, vi ele muito preocupado com a Amazônia, até na questão do Covid-19 foi interessantíssimo, porque ele preocupado com São Paulo e a Itália pegando fogo, né? Então eu queria que o senhor desse a sua opinião, falasse alguma coisa sobre essa questão do Papa Francisco na questão do clima, nessa visão apocalíptica, nesse alarde todo que o pessoal está fazendo sobre clima. Bom, a partir do momento que o Papa recebe Pachamama dentro do Vaticano, não precisa falar mais nada, né? É uma adoração satânica completa e eu fiquei assim, abobado com aquilo lá. Mas acho que para responder essa sua pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo com um sujeito chamado Hans Joachim Schellenberg, tá? Ele faz parte do Instituto Potsdam, que foi criado em 1992. O ano fatídico de 92, né? Isso é complicado. Né? E esse sujeito aí é o inventor da idiotice dos 2 graus Celsius. Passando dos 2 graus Celsius, o planeta está ferrado. Como se não tivesse passado disso várias vezes na história recente, inclusive, tá? Mas não, se passar agora... Bom, ele admite publicamente, né, que o valor de 2 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais foi uma invenção completamente política, sem nenhum embasamento científico. Então, veja só, todos esses caras que estão falando essas coisas não sabem nem isso. Porque o autor do negócio fala que é uma fraude, ele mesmo fala. E ele deixa claro isso numa entrevista que ele fez na revista Spiegel, tá? Em 2010, ou seja, foi há 10 anos atrás. E ele também deixa explícito que a finalidade dele é outra, ele não está preocupado nem um pouco com isso daí. Bom, aí você vai estar perguntando, mas por que você está dizendo sobre isso? Bom, eu já vou te dizer já por que esse Hans Joachim é tão interessante para a gente comentar sobre a história do Papa. Bom, começa que, quando você fala sobre soberania, você vê que há interesses em cima da Amazônia o tempo todo. Vamos lá. Com quem que a Greta está ligada? Com o senhor Al Gore. Para quem não sabe, o Al Gore era um dos donos da bolsa climática chamada CCX, que já faliu, da qual eles lavaram alguns trilhões de dólares. Certo? Eles lavaram alguns trilhões de dólares, porque esse dinheiro desapareceu. Ninguém sabe onde é que está. Tá? Frase do senhor Al Gore é, ao contrário do que os brasileiros acreditam, a Amazônia não é propriedade deles, ela pertence a todos nós. E uma frase recente de um coleguinha dele, né, do senhor Macron, foi: devemos pensar na relativização da soberania do Brasil pela Amazônia. Né? Então, em outras palavras, é aquilo que eu sempre digo, né, o que é meu, o que é seu é nosso, porque eles não vão relativizar nada dele. Daí, como é que a gente chega no Papa? Bom, tem o sínodo do Amazonas, né? Eles foram fazer o sínodo da Amazônia. Aí, quem que eles foram chamar para ser o consultor climático do Papa? O senhor Joaquim, de novo. Aquele lá que a gente falou de 2010, que inventou os 2 graus Celsius, que é uma fraude. O sujeito é ateu, olha só, ecoglobalista, liderou esse alarmismo climático dentro do sínodo do Amazonas, né, da Amazônia, e assim como não disfarçou a fraude dos 2 graus Celsius, ele também não escondeu, olha só o que eu vou dizer para vocês agora, não escondeu a sua intolerância à existência de fronteiras. E isso foi publicado numa revista em 2015. Ele deu entrevista depois que ele auxiliou o Papa na confecção da encíclica papal. Lembra, 2015 também que saiu a encíclica papal, que ia falar... A encíclica, na verdade, é memorando, né? É uma circular, onde é a primeira vez que um Papa vai falar sobre meio ambiente, a preocupação dele. Tá? Então, ele mesmo fala, né? Vou colocar aqui aspas para vocês. Né? Embora as fronteiras dos Estados-nação tenham se tornado quase relevantes para os atores econômicos globais, após o fim da Segunda Guerra Mundial, após a Guerra Fria, direitos humanos e naturais ainda estão confinados e dominados por milhares de fronteiras. Tá? Então, ele não gosta de fronteiras, ou seja, ele não gosta de soberania. Complicado, né? É complicado. Não fala mais nada, né? Complicado. E esse homem que está fazendo a cabeça do Papa, né? Não só ele, né? Ele estava junto, não sei se os senhores lembram, da proposta do ex-presidente da Colômbia, o Juan Manuel sim. Santos,
que foi Prêmio Nobel da Paz, né? Lembrando que o Prêmio Nobel da Paz não é um prêmio científico, é um prêmio político, em 2016, e por causa do acordo com as Farc que ele fez. Bom, ele é autor, né, de um projeto que é o Corredor AAA, que eu chamo de triplo asfalto, né? Nós fizemos falamos várias vezes aqui no canal. Pois é. Preocupação muito grande das Forças Armadas. Provavelmente os senhores também já levantaram toda a capivara dele, né? Sim. O negócio dele é feito pelo Martin von Hildebrand, que é antropólogo. Outro também que complicado. A gente citou muito o von Hildebrand aqui. Ligado com a ONG Gaia Amazonas, né? Da Gaia Foundation, que está ligado com a Casa Real Britânica. Então é o que a gente sempre fala, está tudo aí ligado. E muitos desses pesquisadores que se dizem climatólogos, climatologistas de renome aqui no Brasil, estão ligados com quem? Com a WWF. E isso é informação pública. Notem que os caras tentaram me processar porque eu usei informação pública de que eles são agentes do Estado, do governo, e estão ligados com uma ONG internacional que visa seus interesses em cima da Amazônia. Quem está errado? O professor Ricardo ou os caras? Não, é absurdo. É absurdo. Eles se valem das máquinas judiciárias aí, justamente. Na verdade, hoje em dia, o judiciário está virando um instrumento de cerceamento, né, da opinião pública, né? Isso aqui é um fato. Sim, porque os nossos juízes vão fazer curso na Alemanha, né? Nós fizemos agora há pouco, soltamos um vídeo exatamente sobre isso. A Corte Constitucional Federal da Alemanha, ela proibiu o BND, que é o Serviço Secreto da Alemanha, de fazer espionagem internacional. Agora a gente acredita o seguinte, né? Isso foi porque o BND semana passada soltou na Der Spiegel, tá, um trabalho, né, que o Xi Jinping tentou segurar a Organização Mundial de Saúde aí com relação à pandemia. Então é uma coisa muito complicada, né, professor? A gente está vivendo num mundo que você não pode mais ter nenhuma opinião, né? Você não pode mais divulgar determinados fatos aí. É muito difícil o mundo que a gente está começando a viver. Eu queria a visão do senhor, professor. Você quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Não, é que o professor comentou da WWF e eu ia dizer, chama a atenção a quantidade de ONGs que a gente tem preocupadas com a Amazônia, com os índios, etc. A gente viu aí, sei lá, uma semana, 10 dias atrás, o prefeito de Manaus chorando, pedindo ajuda à Greta, porque os índios estão morrendo, Manaus está morrendo, e a Greta agora lançou um vídeo com outras crianças, está falando dos índios da Amazônia, que eles estão todos morrendo, etc, etc. Eu sempre uso o peão dando checkmate no rei nessas coisas. Você não está falando que você quer enfiar o índio no meio dele, tem que viver do meio dele? Então que você está pedindo socorro para uma doença que você está falando que é natural, que veio, né, que veio da natureza, porque o cara comeu lá o bichinho lá Então não estou entendendo essa história. Exatamente. Entendeu? Eu sempre gosto de usar peão dando checkmate no rei, porque o argumento dessa gente é tão raso, é puramente emocional, né? Eles apelam para o emocional das pessoas. Exato, mas a gente eles apelam para o emocional. Porque, se você, vamos lá, peão dando checkmate do rei de novo, né? Se um agente do executivo quer te incriminar por não usar máscara ou por expor em risco uma única pessoa alegando, sem nenhum respaldo científico, que você é um agente contaminante, então vamos usar o mesmo raciocínio de forma inversa, porque se esse mesmo agente do executivo te impede de usar seu veículo para circular e atender às suas necessidades, evitando assim que você se contamine ou contamine outras pessoas, para mim ele tinha que ser imediatamente preso, porque você não está só expondo um indivíduo, mas milhões, né? Porque muita gente foi para metrô, ônibus, trens, né? É uma loucura. Aí, né? Isso é uma loucura. Ninguém fala nada, né? Cadê a vereadolândia e a deputadolândia, né? Tá todo mundo em casa, né? A gente corre o risco, professor, no Brasil, um risco muito sério de soltarem milhares de presos, que é o que está sendo feito, né? E o trabalhador ir para a cadeia porque está indo trabalhar, né? Isso é um contrassenso total, né? Se chegar nesse ponto, assim, eu acho que nós, como civilização, a gente pode dizer que fracassamos, né? Professor, eu queria uma opinião sua, eu queria a sua visão como cientista, tá, sobre o manejo da pandemia de Covid-19, porque o que acontece é o seguinte, a gente sabe que tudo bem, é uma doença séria, né, altamente contagiosa, mas há muita controvérsia sobre isso, embora eu sei que, lógico,
epidemiologia e medicina não seja a sua área, mas o senhor tem uma coisa que é importante, que é a vivência científica, né? Eu queria a sua visão com relação ao manejo. Eu queria aproveitar só e pegar esse gancho dessa pergunta e aproveitar para pedir sua visão nesse assunto também. Como é que o senhor vê a questão das estatísticas que estão sendo divulgadas, lançadas, e de que forma estão se tomando decisões com essas estatísticas, né? Ou seja, algumas delas que ninguém sabe de onde saem, algumas equações aí que ninguém explica, enfim. Perfeito. A primeira coisa que me fez desconfiar foi quando a turma da Covidolândia se juntou com o pessoal do aquecimentismo. Então, ali eu já comecei, opa, né? Então, alguma coisa está errada. Aí foram lá biólogos, etc e tal, fazer explicações. Aí foram para os modelos de computador. Eu falei, modelo de computador para falar de alguma coisa extremamente complexa, como transmissão de doenças dentro de múltiplos fatores, é igualzinho à questão climática, que tem múltiplos fatores, e os caras têm uma ideia reducionista de que é o CO2 que controla o clima da Terra. Da mesma forma que esses caras têm uma ideia reducionista, que é só passar perto do cara que ele está contaminado. Você começa por aí. Então, assim, a falácia número 1 está aqui, ó, dá para fazer o paralelo entre as duas coisas. E aí, depois a gente evoca algumas outras, né? Teoria da prática, teoria na prática, prática da teoria, prática na teoria, né? São 4 coisas diferentes que a gente vê. Chegou uma doença nova, todo mundo falou assim, bom, essa doença está meio estranha, né? Ela não é de agora, ela já é de mais ou menos agosto, setembro do ano passado. Muitos de nós já pegamos e já estamos imunizados, isso podem ter certeza, tá? A minha família mesmo, já tivemos um caso que não sabe se foi ou não foi, mas quando foi para o médico ano passado, a senhora tem uma coisa parecida com gripe, só que a gente não sabe o que é. Então, estranho, né? Já deve ter já soro positivo e já está imunizado. Bom, enfim, vamos lá. Letalidade da doença, 74 habitantes por milhão aqui no Brasil. Índice de recuperação no Brasil, 99,98%. Em plena epidemia, ou seja, tem que pensar, nossa, está morrendo gente pra caramba, porque a palavra epidemia significa que uma boa parte da população está infectada, está morrendo, etc. Não está acontecendo nada disso. Para doenças respiratórias, este ano nós temos menos mortes do que o ano passado, no mesmo período. Mas em plena epidemia, então teria que ser o número de mortes constantes, como falou ontem o Dr. Lima, que eu estava conversando com ele, né? Você já tem um prognóstico que vai acontecer tal número de mortes para aquele tipo de, vamos dizer assim, de conjunto, que seria doenças respiratórias, mais a epidemia. Pô, mas com mais epidemia está dando menos do que... Então começa a surgir algumas contradições. Outras contradições, como perguntaram sobre a contagem desses mortos, né? Morrer com é diferente de morrer de. Como é que está sendo contabilizado isso? O médico que começou a falar sobre isso, ele foi censurado, olha só como está sendo rápido, né? Foi censurado, ele tirou o vídeo da internet e tal, não sei o quê, porque ele falou assim, para você falar que a pessoa morreu de coronavírus, tem que ter uma autópsia muito bem feita em pulmão, em coração, né? Tem que ter pelo menos uma infestação de 1 a 4 trilhões de vírus no organismo. Então, olha só, a complexidade é muito grande. Ao mesmo tempo, o sistema imunológico das pessoas também reconhece, porque coronas não são novos, eles não nasceram ontem. O sistema imunológico não consegue identificar isso. Tem variação? Tem, mas ele também consegue. Então, muita gente já se autoimunizou também. Tá? Então, existe muita controvérsia quanto a isso, mas... como já era conhecido, alguns tratamentos iniciais, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina nos primeiros dias, logo direto, fazendo um eletrocardiograma da pessoa para ver, né, não sei exatamente como é que é a leitura, mas os médicos sabem, por isso que eu falei que a prática da teoria, né, e a prática para a teoria, de coisas diferentes, eles viram, olha, isso daqui está dando um resultado bom, porque começou a cair o número de mortes. Então, aí você leva isso para a teoria, para estudar, olha, realmente, mas você não pode ficar perdendo tempo. Aí você fala assim, poxa, mas você está jogando com a vida das pessoas. A omissão de não fazer nada é muito pior. Né? Agora, toda essa fantasia de quarentena, isso é absurdo, né? Nunca aconteceu isso na história da civilização, e o que me assusta
Até nós fizemos um debate que eu chamei de Covid-19 ou Covarde-20, né? Covades, porque o homem ocidental hoje ele está extremamente covarde, ele entregou todos os seus direitos civis na mão de governantes que a gente vai acreditar que hoje eles estão preocupados com a saúde, se nos últimos 30 anos vieram declinando os leitos e hospitais públicos. Exatamente. São muitas questões que precisam ser levantadas nessa discussão, e o tratar de tudo isso daqui está bastante complexo, bastante complicado, e, ao meu ver, sendo muito mal levado. É porque uma das coisas nos discursos que a gente ouve aí, a impressão que se tem é que a pandemia está acabando com o nosso sistema de saúde, né? Mas, na verdade, ela está só escancarando a situação do nosso sistema de saúde. O senhor falou exatamente isso. Quando os focos da mídia voltaram para aquilo lá, eles falaram, nós temos que falar que isso aqui é um problema, senão vai... Não, qual das UTIs ficou 100% cheias de Covid? Ou seja, lotação, segundo a definição médica, é quando tem cara esperando lá de fora. Né? Aí fizeram hospitais de campanha que não foram utilizados. Né? Aí compras superfaturadas. Quer dizer, foi um maior escândalo, mais um escândalo gigantesco que nós tivemos na história da humanidade, inclusive financeiro. Né? Aproveitando... Sabe aquela coisa de roubar a merenda das criancinhas? Uhum. A gente tem vontade de, não dá nem para pronunciar aqui o que a gente tem vontade de fazer com esse sujeito, é uma coisa parecida. Alguns estão por aí, inclusive, né? O pessoal da merenda está reaparecendo, né? Alguns estão por aí, inclusive. Professor, a gente tem visto na imprensa muita controvérsia, principalmente na opinião pública também, com relação ao aproveitamento ou um futuro predomínio econômico da China depois dessa crise. Qual é a sua visão disso? Olha, eu concordo sim, tá? Por quê? Porque, veja só, quando um país como o Brasil deixa de gerar energia elétrica por causa de todos os problemas ambientais, né? Sempre uma discussão. Então ele vai perdendo o poder de se industrializar. Então a nossa indústria, nós passamos por um processo de desindustrialização que é gigantesco. Então nós ficamos simplesmente vendedores de grãos, ou seja, um fazendão, né? E mineração. Então viramos garimpeiro. Voltou a ser uma coisa colonial. Olha que absurdo, em pleno século XXI. Tá? Nada contra essas atividades, mas precisamos mais. Nós precisamos mais. Então tem um dado interessante aqui, que é do fechamento de 2018, do principal produto que nós mandamos na relação balança comercial China e Brasil. O principal produto que nós mandamos para eles foi soja, mesmo a triturada. Quanto que o Brasil negociou com a China? 21,9 bilhões de dólares. A pessoa fala, nossa, que delícia, que recorde maravilhoso de negócio. O dinheiro é gigante, é lindo e maravilhoso. Agora, vamos dividir esse dinheiro pela quantidade de toneladas. Então, foi 21,9 bilhões de dólares por 55 megatoneladas. Isso dá 0,39 bilhões por megatonelada, ok? Então, 0,39 bilhões por megatonelada. O que o Brasil comprou da China? Produtos de alta tecnologia? Não, o principal produto que a gente comprou foram equipamentos elétricos tradicionais, fio, motores, não, a gente podia fazer aqui, ok? E quanto que a gente comprou deles? 7,1 bilhão de dólares. Ele falou assim, se eu vendi 21 e comprei 7, então estou no lucro, né? Não, mas o que a gente tem que ver é o peso desse material. Quanto isso custou? Esses 7,1 bilhões são 0,5 megatoneladas. Nós vendemos 55 megatoneladas para eles e compramos 0,5 megatoneladas. Ou seja, o produto que a gente comprou tem um preço de 13,6 bilhões por megatonelada. Ou seja, o que a gente precisa fazer de produto para ganhar esse dinheiro... Eles conseguem embutir muito valor agregado no produto deles, né? Sabe quanto? 34 vezes. Só nesse produto. O pessoal não faz esse raciocínio. É uma preocupação muito grande que nós temos aqui na nossa comunidade, que lida muito com defesa e soberania, é a desindustrialização do Brasil, né? Porque você não consegue fazer defesa, eu falo sempre aqui no canal, você não faz defesa sem indústria. E a gente não está percebendo isso.
O livro Banco de Defesa Nacional, na sua sexta edição, que foi na sua sexta conferência em 2010, que eu assisti tudo aquilo lá, eu fiquei assustado com o que nós estávamos prognosticando para a defesa nacional, inclusive no quesito de satélites, né? Porque eu tenho lá uma teoria minha, que era uma hipótese, hoje já é uma teoria que eu chamo de pirâmide da dominação, depois eu posso até apresentar para vocês numa próxima entrevista, na próxima live, que leva até o espaço sideral. E isso foi considerado lá na Rio 92, com o senhor Maurice Strong, né, a figura abjeta que habitou a superfície do planeta Terra. Professor, quero agradecer então a sua participação aqui no canal Arte da Guerra, tá? E no blog Velho General. Já dizer para o senhor que está convidado para uma live, a gente vai agendar uma live aqui, tá, do senhor. E também a gente espera aí ser convidado aí, o Albert, eu ser convidado aí para o seu canal para a gente ter oportunidade de levar as nossas ideias lá para os inscritos do professor Ricardo Felício. Albert, contigo aí, depois passo para o professor. Só agradecer ao professor mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, para mim foi bastante esclarecedor, eu acho que o público do canal Arte da Guerra vai gostar muito, e a gente convida aí a todos os combatentes do canal Arte da Guerra a visitarem o canal do professor Felício e prestigiarem lá também, porque se inscrever. Muita informação, exatamente, muita informação relevante. Professor, é contigo. Puxa, quero agradecer a essa oportunidade, eu gostaria de fechar aqui com um pedacinho do texto do Ziel Santana, Apostasia da Nova Ordem Mundial, o Governo Global, né, na página 145 da Norma Braga Venâncio, ela coloca que Deus instituiu os magistrados para punir os maus e garantir a ordem, está em Romanos 13. Né, e de acordo com Abraham Kuyper, a sociedade é constituída de esferas autônomas, a consciência individual, a família, a igreja, as livres associações. O Estado jamais pode ferir a soberania das esferas individuais, familiares e corporativas, pois a autoridade de cada esfera descende igualmente de Deus. Então, nós aqui temos uma luta, né, uma luta pelo nosso país, exatamente, que é a nossa grande nação, e nós somos um povo multiétnico, que tem qualidades excepcionais, nós temos uma geografia excepcional, e nós temos que livrar a ação do mal que está aqui em cima de nós para garantir realmente essa nossa soberania e essa nossa vontade divina de fazer com que o Brasil seja realmente o grande paraíso na Terra. Muito obrigado pela oportunidade, fiquem todos com Deus, até a próxima. Forte abraço, professor. Obrigado, Albert.